E o que você trouxe de experiência fisioterapêutica de lá, assim? De lá, fisioterapêutica especificamente, eu não trouxe tanta coisa, porque eu fiquei em Curtin, a minha orientadora era psicóloga. E ela já estava para se aposentar Nos finalmente ainda. ali. Então, eu fui tentando buscar algumas coisas, rodar, assistir algumas disciplinas. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu acompanhei lá, era... Antes do estágio com pacientes, eles tinham simulações com atores. Muito real, assim. Então, os alunos treinavam com atores. Em situações assim que eles colocavam mesmo o paciente chorando, gritando, com a perna quebrada, não sei o quê. Então, isso foi uma coisa que eu achei muito legal. E na parte, vou colocar psicomotora, que foi o Animal Fun, né? Que é um programa que é multidisciplinar, porque ele foi desenvolvido por físio, TO e psicólogos. E eu acompanhei já a aplicação prática na rede pública, na rede de escolas de lá. Porque o Animal Fun foi um programa, ele foi hoje tem 20 anos, mais ou menos, de desenvolvimento. Então, você teve a idealização, juntar o pessoal desses 3 departamentos para criar os 9 módulos com atividades. Ele foi pensado num cenário, lá 20 anos atrás, que a gente tinha 1 em cada 4 crianças australianas obesas ou com sobrepeso, não cumprindo ali as questões relacionadas à atividade física, com muito tempo de comportamento sedentário, com muito tempo de tela, 20 anos atrás. Hoje isso está pior ainda, né? Então, eles se juntaram e pensaram assim, como é que a gente tira essas crianças da tela? Como é que a gente promove saúde física e socioemocional para crianças muito pequenas? Porque a gente só tem a educação física estruturada, assim como aqui, na rotina das escolas, mais tarde, né? Quando esse menino já está lá na... Algumas escolas têm antes, mas não tem muito estruturado, né? Já está ali nos seus 6, 7 anos de idade escolar, de alfabetização mesmo. Antes, como é que você faz para estimular a atividade física? E a Jen Pick, que foi minha orientadora, ela tinha feito um trabalho antes com crianças de 4 a 6 anos, que identificava que crianças sem nenhum diagnóstico, tá? Mas que tinham dificuldades motoras, elas tinham mais sintomas ansiosos e depressivos do que as que não tinham. Então, isso chama o alerta, né, junto à obesidade, os problemas de saúde mental e tudo. Como é que a gente faz com esses pequenininhos para a gente fazer o que a gente chama de letramento físico? Que é o que eu ensino essa criança na primeira infância, ela vai perpetuar depois, principalmente quanto à atividade física. Pode pensar aí. Você via seus pais fazendo atividade física? Você, né, assim, normalmente quem vê, quem já tem uma rotina desde pequeno, é muito mais fácil implementar isso na vida adulta. Quem não foi exposto a isso na infância, é muito mais difícil. Então, a ideia era trabalhar com isso. E aí, eles montaram, então, são cartas de atividades, papel mesmo. Então, tem uma pista visual na frente, um elemento da natureza ou um animal, e atrás a descrição da atividade que você quer que a criança faça, tirando ela da postura sentada, da tela. Inicialmente é um programa que é para ser implementado em escolas para ajudar o professor a dar mais experiência e repertório motor para a criança. E eu já olho, eu e a Francesca, que é da Itália, como fisioterapeuta, a gente já olha para aquelas atividades com potencial terapêutico, que é o que eu ensino hoje. Mas, enfim, quando eu fui para lá, já tinha sido feito o desenvolvimento, são 97 cartas de atividades, então foi um trabalho bem longo. Depois, eles validaram, depois eles fizeram ensaio clínico com 14 escolas, então 7 controle, que não fizeram nada, 7 que participaram e viram melhora de desfechos psicoemocionais e motores nas crianças que participaram. E quando eu cheguei lá, tudo isso já estava assim, no final já estava na análise dos dados do ensaio clínico. E aí eu comecei a acompanhar a Su nas escolas que ela ia já para a implementação. Tinha um apoio do governo australiano para implementar isso como uma estratégia nas escolas primárias. E então eu acompanhei ela dando os treinamentos para os professores. Então,
Então, tinha escola que a gente ia, a professora falava, não, agora é a hora dos animais. E fazia meia hora só de todas as atividades. Tinha outra escola que falava, não, a gente vai... Porque ele é bem flexível mesmo, ele é um complemento, né? Não é rígido. Tinha a professora que falava, não, eu preciso aumentar o nível de alerta das crianças. Elas estão todas aqui, assim, não estão conseguindo prestar atenção. Então, vou usar a carta do Pinheirinho, que faz assim, fica em pé, né? E trabalha o equilíbrio, para aumentar o nível de alerta e mudar a referência postural. Ou então, as crianças estão lá no intervalo, pegando fogo, tem que vir para uma atividade centrada na linha, para uma leitura depois. Como é que você baixa isso? Pelo corpo. Então, ela ficava na porta da sala com uma carta, por exemplo, de um urso ou de um cachorro que vai fazer essa transição de postura alta, que ela está correndo para 4 apoios e vai diminuindo fisicamente. Aí, né, vai preparando essa criança fisicamente para a próxima atividade, ela vem engatinhando e senta na linha. Você já, pelo corpo, organizou um pouquinho mais essa criança. Então, eu acompanhei isso lá e olhava assim, né? Nossa, isso aqui dá para fazer com criança atípica. Essa carta aqui é muito boa para controle de tronco. Essa carta aqui é muito boa para função manual. Essa carta aqui, não sei o quê. Aí eu voltei, não tive quase nenhum incentivo. Até na época eu terminei o doutorado, eu queria fazer um pós-doc para fazer a adaptação transcultural. Porque tinha muitos elementos australianos, assim, né? Tipo, Sim. o wombat, emu. Você mostra uma carta dessa para a criança brasileira, o que ela vai achar que é o movimento daquilo? E... Aqui tem que ter a carta da capivara. Não é? No Brasil tem que ter a carta O da capivara. É lógico. tamanduá. É lógico. o tatu-bola tem. Aí, tá vendo? Mas aí eu não consegui essa verba. E aí comecei a trabalhar. E aí lá no HC eu acabei fazendo uma co-orientação, uma orientação, né, mas não oficial, assim, como orientadora, com parceria com a professora Clarice Tanaka. Eu fui orientando os alunos de iniciação científica, fragmentando isso, mas isso demorou muito mais, porque não tinha dinheiro, não tinha dedicação para isso. E fragmentar tanta carta assim. Meu filho, para fazer um consenso de especialistas que você tem que rodar ali, foi 97. Foi difícil, mas a gente conseguiu fazer. Eu demorei muito para fazer isso. Eu voltei de lá em 2013, 14. Lançou no Brasil ano passado. Nossa. Entendeu? Porque aí depois a gente conseguiu fazer a adaptação transcultural. Aí entrou em contato com a editora Hógrafo, que distribui na Itália, em outros locais, para fazer a comercialização da versão brasileira. E aí entrou pandemia. Aí parou tudo. Aí a gente tentou resgatar. Aí conseguiu realmente lançar o material, que é o manual e as 97 cartas no Brasil ano passado. E assim, dos animais que mudaram assim nessa... Olha, eu não vou lembrar todos, mas a gente inseriu, por exemplo, alguns elementos brasileiros. Então, tem uma carta que é de um sapinho que ele tem que pular em alguns círculos. E a gente pôs ele pulando na Vitória Régia. Legal. A gente colocou o João de Barro. A gente colocou, ao invés lá de uma musiquinha que é Miss Mary Mac, que até tem a traduzida, mas ninguém conhece, como é brincadeira de mão... Porque você tem que também associar a carta com a tarefa. Fez a doleta. A doleta. E aí, o cachorro podia ser o cachorro caramelo, né? Na minha cabeça tá nessas vibes. Exatamente. Então, foram indo nesse sentido. Que legal, cara. Porque essa adaptação cultural é muito importante para aplicabilidade, senão a ferramenta cai em desuso, né? Sim. E aí a gente pegou essa versão e fez um ensaio clínico aqui também, que eu orientei com a professora Cristina Sá, no mestrado da Tailândia na Unifesp. Aí a gente replicou aqui o estudo no Brasil, com menos escolas, mas a gente chegou nos mesmos resultados. Melhora motora, melhora de desfechos socioemocionais. E aí tá no forno para publicar agora. Que legal, pô. Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed.